Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana, nós somos terapeutas. Nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e também com terapia individual sistêmica, que nós chamamos de aconselhamento sistêmico. O assunto que nos traz hoje para conversar com vocês é a interrupção do amor em direção à mãe ou ao pai na infância da criança. Também conhecido e mais popularmente chamado de amor interrompido. Para começar a nossa conversa, eu vou trazer para vocês uma informação que Bert Hellinger registra em sua obra. Bert Hellinger diz assim que cerca, mais ou menos, 50% das questões que trazem dificuldades e que levam as pessoas à terapia são produzidas por duas dinâmicas fundamentais. A primeira é a dinâmica do emaranhamento sistêmico, sobre o qual nós já falamos aqui com vocês em outro vídeo. E a segunda dinâmica é esta, a dinâmica do amor interrompido. Então, percebem a importância que existe em nós compreendermos o que produz essa dinâmica e como essa dinâmica atua sobre a nossa vida. Então, vamos lá. Para começar, vou trazer para vocês uma breve síntese daquilo que Hellinger trabalha como este processo de produção e de atuação da dinâmica do amor interrompido. Como ela se produz? Então, vejam. O movimento fundamental da criança é o movimento que nós chamamos de amor primário, em direção à mãe e ao pai. Este movimento é o movimento fundamental. A criança, quando ela nasce, ela deseja, ela precisa de perceber-se, sentir-se acolhida, sentir-se cuidada, sentir-se protegida, sentir-se, enfim, satisfeita em suas necessidades. Para quem é mãe ou para quem acompanha mãe ou pai, para quem também não é, mas acompanha crianças recém-nascidas, sabe que a criança se comunica, ela se expressa, ela pede na linguagem dela. Então, quando a criança se percebe atendida em suas necessidades, ela se desenvolve de uma maneira saudável. Acontece que, algumas vezes, essa satisfação de suas necessidades acaba não sendo possível de ser atendida, muitas vezes, ou algumas vezes, sei lá, não por vontade da mãe, mas por circunstâncias. Por exemplo, a criança nasce e a mãe permanece adoecida e não pode cuidar da criança. Outra vez, o neném nasce e precisa ir numa incubadora ou, às vezes, uma UTI neonatal e permanece lá por um longo período afastado da mãe. Outras vezes, isso pode acontecer também, aí sim, por uma decisão dos pais. A criança já com uma certa idade, por razões as mais variadas, e os pais decidem entregar a criança aos cuidados de outros. Isso muitas vezes acontece em decorrência de separações do casal. A criança é cuidada por outros familiares da vida. Então, são muitas e as mais variadas situações que fazem com que a criança se desenvolva afastada da mãe. Algumas vezes a mãe até está presente, mas a mãe fisicamente, mas emocionalmente está ausente. Por tristeza, depressão, é um afastamento. Então, vejam, em síntese, para encurtar essa nossa conversa aqui, sempre que no começo da vida, na infância, e quanto mais cedo isto que eu estou dizendo acontece, mais impactante será, isso se estende até o final da primeira infância, por 5, 6 anos de idade, houver uma separação da criança de seus pais, sobretudo em relação à mãe, nós temos o que Hellinger chama de interrupção do amor em direção à mãe.
Então, a separação, a ausência da mãe junto à criança, sobretudo, mas também do pai, nós temos a produção deste trauma, que Hellinger chama o amor interrompido. E como a criança percebe, não importa com que idade, muitas vezes acontece já intrauterinamente. Já na gravidez, a mãe já se produz essa interrupção. Por exemplo, quando a mãe tem medo de perder a criança, porque perdeu outros filhos antes, ou então, no momento do parto, um trauma, um risco de perda da criança, nesse momento já se pode estabelecer, já pode ocorrer esta separação entre mãe e a criança. Então, o que isso produz? Como é que a criança percebe esta separação? Ela percebe essa separação como um abandono. Ela percebe isso assim: agora estou sozinha, eu estou por conta. Então, esta percepção da criança é que produz todo o conjunto de sentimentos subsequentes. Em vez do amor primário, este amor primário da criança acaba se convertendo em dor. E esta dor, este sofrimento decorrente da sua percepção de abandono, se converte em raiva, em tristeza, e assim por diante. Uma série de sentimentos que nascem desse sentimento de abandono. Essas sensações de abandono da criança na infância é que vão depois, na vida adulta, se traduzir em dificuldades no relacionamento. Então, a interrupção da ligação da criança com a mãe, lá, às vezes, como eu falei, intrauterinamente, ou depois do parto, até os 5, 6 anos, quando houve uma interrupção da relação entre a mãe e a criança, nós temos os efeitos disto na vida adulta que permanecem. Então, o que acontece na vida adulta? Na vida adulta, quando a pessoa afetada na infância por esse trauma se aproxima de outra pessoa, assim que se aproxima, ela para e interrompe o movimento de aproximação, porque desperta nela como que um gatilho que faz com que ela retome, recorde de todo o sofrimento lá na sua infância, na sua primeira infância. E aí ela interrompe o movimento porque ela desperta nela o medo. Que medo? Medo de voltar a ser abandonada. Então, a pessoa, sem se dar conta, inconscientemente, não completa o movimento em direção a outra pessoa. Num relacionamento, por exemplo. Às vezes, também pessoas numa relação de amizade, a pessoa interrompe porque ela vem o mesmo sentimento que ela teve na infância, que é o abandono, que é o sofrimento. Então, ela interrompe o movimento porque vem para ela assim: para que eu não sofra outra vez e outra vez não seja abandonado, eu sequer me aproximo, eu sequer me entrego. Então, pessoas afetadas na infância por esse sentimento, por esse trauma, acabam desenvolvendo todo um conjunto de dificuldades depois na vida adulta. Eu vou deixar agora para a Rosana complementar essa nossa conversa, caracterizando melhor todo esse conjunto de consequências na vida prática e na vida adulta, daquilo que acontece com as pessoas que na infância foram afetadas por esse trauma da interrupção do amor em direção aos pais. Durante essa semana, já iniciou esses textos, mas ainda tem mais uma semana inteira de materiais que vão ser publicados no grupo dos diálogos referente a esse assunto. Como ele é um assunto, o Luiz comentou que muitas das situações que nós olhamos a partir das constelações estão relacionadas a essa dinâmica, então nós vamos conversar um pouco com vocês no vídeo dessa semana sobre esse assunto, e nós vamos dar continuidade nessa conversa na semana que vem, onde nós vamos estar falando do que nós fazemos no sentido da solução dessas dinâmicas. Mas como o Luiz comentou, né?
vocês compreenderam que essa dinâmica do amor interrompido, que a gente chama, ela é uma dinâmica que impacta muito a nossa vida em todas as áreas. Por que isso acontece? Porque como ela chega na nossa vida, na nossa mais tenra idade, né? Como ele disse, ainda pode ser no momento intrauterino, ou o mais comum é até uns 3 anos de idade, mas isso pode acontecer até por volta dos 7 anos. Então, quando nós passamos por essa dificuldade, nós passamos a olhar a vida a partir daquela dor, daquela limitação. Então, imagine como se nós tecemos, literalmente é isso, nós tecemos a nossa história de vida, todas as nossas experiências, a partir desse sofrimento. Então, quando o cliente chega para nós, o que nós observamos como sentimentos comuns em uma pessoa que passou por essa experiência? Nós percebemos um sentimento profundo de solidão, então, são pessoas muito solitárias, que têm uma sensação interna muito profunda de desamparo, então elas se sentem solitárias, elas se sentem sozinhas, mas é como se não existisse ninguém para acolhê-las. Então elas sentem um movimento profundo de desamparo, de melancolia, de tristeza, e uma dificuldade imensa para estabelecer, criar laços. Isso seja com amigos, já começa com a própria família, né? Com os pais, com os irmãos, com amigos. Então, é uma pessoa que... nós não estamos falando aqui que é alguém que não goste de pessoas ou que não sejam pessoas simpáticas, não é isso. Elas não dão conta de aprofundar um relacionamento. Muitas vezes até são pessoas que são vistas como excelentes amigos. Então, tipo, todo mundo gosta de ser amigo delas, mas elas internamente não se percebem ligadas e vinculadas a ninguém. Às vezes até existem pessoas no entorno. Se você olha para uma pessoa que sofre a dinâmica de amor interrompido, talvez você não identifique, porque é uma pessoa que ela pode conviver com outras pessoas, na sua percepção, ter amigos, mas o que acontece é interno, é dentro dela. Ela tem pessoas por perto, mas ela não estabelece vínculos, ela não cria laços, ela não se permite criar laços, né, pelo medo de ter que passar de novo por aquela sensação do abandono da infância. Por que eu disse que isso se desdobra para todas as áreas da vida? Por quê? Porque vida é relacionamentos, né? Vida é contato, é relacionamentos. Então, para que você estabeleça uma boa carreira, né, profissional, você vai criar vínculos, você vai estabelecer um relacionamento com as pessoas. Em qualquer área que você se envolver, você precisa se relacionar com pessoas. Então, quando você é alguém que tem muita dificuldade, ou melhor, não dá conta de estabelecer laços, né? O entorno, as pessoas sentem você como alguém distante. Como essa informação chega para aquelas outras pessoas? Chega uma sensação de que você é autossuficiente, né? Normalmente são pessoas perfeccionistas. Por que são perfeccionistas? Né? Porque como elas são absolutamente solitárias, né? Sozinhas, elas tendem, por natureza, a achar que ninguém vai vir salvá-las, que elas vão ter que se virar na vida sozinhas. Então, sim, é claro que elas desenvolvem uma habilidade em fazer tudo por elas. E aí, né, o que elas fazem, né, claro que vai sempre, né, estar num nível de perfeição que os outros não conseguem alcançar. Então, são pessoas perfeccionistas e, muitas vezes, acaba que, nesse quadro todo, se tornam pessoas intolerantes, né? Vejam bem, nós estamos falando de um perfil, nós estamos falando daquilo que é mais comum. Não significa que todas as pessoas que têm a dinâmica de amor interrompido
tenha essas características. Como eu disse, existem pessoas que são profundamente amorosas e que as pessoas, os de fora olham e veem ela como melhor amiga. Mas aquela pessoa não tem internamente um movimento de se conectar, tá? E quando nós vamos olhar, então, no relacionamento íntimo, no relacionamento de casal? Então, de novo, é uma pessoa que não é por falta de amor, né? A pessoa ama o seu parceiro, mas não consegue proximidade, tem muita dificuldade de conversas mais íntimas, porque é tudo isso que produz proximidade, produz vínculo, né? Tem dificuldade em receber um toque, tem dificuldade em dormir próximo da pessoa, tá? Então, é óbvio que isso também pode trazer dificuldades no relacionamento íntimo. Uma pessoa que sofre a dinâmica de amor interrompido, né, também vai ter dificuldade de se conectar com seus próprios filhos. Então, muitas vezes é aquela mãe que, quando você olha do lado de fora, é uma mãe extremamente atenciosa, uma mãe muito cuidadosa, né? Mas exatamente por que ela cuida tanto de tantos detalhes, né? Porque ela sente internamente que ela tem uma dificuldade de se conectar realmente com a criança, de se conectar num nível de coração, de sentimento. Então, se torna uma pessoa muito funcional naquilo que é prático, né? Muito atenciosa, muito não deixa passar nada. Sabe a mãe perfeita? Muitas vezes a mãe perfeita, né, no nosso olhar, é a mãe que tem um movimento de amor interrompido. Ela tem uma dor profunda por não ter condição de entregar o mais ela, né? Porque ela ama, mas ela tem um medo tão grande de ir na direção do filho e de sentir de novo aquilo que ela sentiu lá na infância, isso, claro, que é tudo num nível inconsciente, né? Que ela se afasta da criança num outro nível. Então, a pessoa que tem essa dinâmica, ela vive um sofrimento profundo, porque lembra o que o Luiz falou? Qual é a imagem? É interrupção. Então, ela vai até, né? E ela retrocede. Ela faz um movimento de ir para a vida, ir para os relacionamentos, ir para o amor, ir na direção dos filhos, ir na direção dos amigos, e ela interrompe e retrocede, tá? Pelo medo de passar de novo essa sensação de desamparo, tá? Que ela percebeu em algum momento da vida dela. Eu só queria ainda trazer uma característica que a gente observa quando nós vamos conversar com uma pessoa com essa dinâmica e nós vamos nos aprofundar em como foi a infância da pessoa, em como foi principalmente, né, a primeira infância, é muito comum essa criança relatar que os pais contaram, né, que é uma criança que não incomodava, é uma criança que não chorava, normalmente são crianças que chegam muito cedo, não querem mais mamar na teta, outras vezes, ainda muito cedo, largam uma mamadeira. Então, elas começam um movimento de independência, né, do entorno muito cedo. Então, essa é uma característica que a pessoa que tem a dinâmica de amor interrompido costumam relatar quando nós solicitamos que elas se aprofundem, né, na história de vida delas, para que a gente olhe para as características, né? Então, como é uma dinâmica que ela, como eu disse, ela tece, nós crescemos e nos desenvolvemos e aprendemos a operar na vida a partir dessa dor, é uma dinâmica que você vem para a constelação, você vai fazer um processo de constelação, mas você vai precisar de disponibilidade, vai precisar de suporte e vai precisar querer muito sair desse lugar, porque é muito comum
que a pessoa precise fazer um processo de retroceder muitas coisas, olhar para muitos valores, fazer muitas mudanças na vida, tá? Mas na próxima semana, porque vocês ainda vão ler vários materiais no grupo durante essa semana, no próximo fim de semana, nós vamos conversar com vocês, e hoje nós trouxemos os problemas, né? Então, na semana que vem, nós vamos olhar para as soluções. Como nós podemos trabalhar essas dinâmicas, que tipo de exercício nós sugerimos para as pessoas que nós atendemos com esse processo, tá? E ainda, depois disso, só quem assistiu o vídeo até o fim vai saber disso, né? Nós vamos abrir lá no grupo a possibilidade de fazermos um encontro com vocês, para que a gente possa conversar, tirar as dúvidas de vocês ao vivo, né? E também, nesse momento, e só para esses, nós vamos contar como nós dois, que temos essa dinâmica na nossa história de vida, né? Estamos fazendo para superá-la. Por quê? Porque é um processo para a vida toda, tá? Vocês vão observar que Bert fala disso na última obra dele, né? Quantos anos ele estava quando ele fez a última constelação, olhando para isso? 91 anos. Então, quem criou esse método, que nos deu a possibilidade de trabalhar essas questões, né, ele, com 90 e poucos anos de idade, ainda estava trabalhando este assunto na vida dele. Porque nós estamos falando para vocês, não é uma dinâmica que a gente consiga resolver virando uma chave. Precisa de propósito. Nós vamos contar para vocês, num encontro ao vivo, como nós dois temos feito para resolver essas questões na nossa vida. E vamos contar para vocês também os problemas que nós tivemos em virtude dessa dinâmica, tá bom? Muito bem. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você se identificou com alguma dessas situações que nós apresentamos neste vídeo e isto traz dificuldades para você ao longo da vida, faça contato conosco por este WhatsApp que está ali na descrição deste vídeo, ali embaixo. Você vai encontrar o WhatsApp, que é o canal de atendimento direto com a Rosana. Você pode fazer atendimentos pessoais, você pode marcar, agendar uma constelação, enfim, vai depender da sua situação, da tua conversa com a Rosana, para ver o que fazer para que você possa superar as dificuldades que esse trauma de infância traz a você. Então, se você quiser e se você sentir que tem necessidade, nós estamos à sua disposição para te ajudar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, isso vai nos ajudar bastante a divulgar e manter esse canal aberto. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você gostou, compartilhe o link desse vídeo com seus contatos, nas suas redes sociais. Tudo isso são formas com as quais você estará nos ajudando a manter este canal aberto para todos. Muito obrigado e nós esperamos você no próximo vídeo. Até breve.